Olá, professores. Sejam bem-vindos à nossa primeira formação sobre a unidade curricular Tá na Mídia, Tá no Mundo. Hoje nós trazemos a formação introdutória deste aprofundamento, do aprofundamento Se Liga na Mídia. Meu nome é Letícia, sou formadora da IFAP e estou aqui com a professora Débora, que vai me acompanhar nesta formação. Bom dia, Débora. Bom dia, olá. Eu sou a professora Débora Spirandelli, formadora IFAP. Estou aqui com vocês. A minha autodescrição: sou loira, uso óculos, blusa verde, pele branca. Então vamos lá. Antes de começar, sugerimos que você pegue um seu caderninho, um bloco de notas, caneta, para fazer todas as anotações, porque mais para frente você pode precisar e tem ali o seu registro, tá certo? Vamos então? Pode passar, por favor? O diário de bordo, né? A escrita do diário de bordo deve conter a data, o detalhamento das atividades realizadas hoje e a avaliação é a reflexão sobre o modo como decorreu a formação, tarefas, o processo do trabalho e as suas considerações aí, o que pode te ajudar muito no futuro. Nossos objetivos para hoje: compreender a estrutura e os recursos do mapa, observar a particularidade e a potencialidade do quadro integrador, reconhecer as habilidades da formação geral básica e os eixos estruturantes. Vamos ao percurso. Sensibilização. No bloco 1, a estrutura do mapa. No bloco 2, o quadro integrador. No bloco 3, habilidades da formação geral, básica e os eixos estruturantes. O desdobramento, as dicas de hoje e as referências. Vamos lá? Vamos ler. Vamos lá. Então, antes de fazer a sensibilização, também vou me autodescrever. Eu sou mulher de pele clara, cabelos cacheados de corte médio. Hoje eu estou usando uma blusa azul e calças azuis também. Como um primeiro momento de reflexão, nós propomos a seguinte pergunta para vocês. E aí, a proposta é que vocês anotem no diário de bordo essa reflexão e depois, né, ao longo do nosso semestre, vocês revisitam esse material para verificar esses comentários, e, enfim. A pergunta inicial é: como a imagem abaixo representa o novo ensino médio e sua proposta de aprofundamento pelos itinerários formativos? Então, vocês veem aí uma imagem com 3 setas. Eu vou pedir para a produção deixar na tela 1 minutinho para que depois vocês realizem a reflexão e as anotações do diário de bordo, tudo bem? Logo retornamos. Retornamos. Eu espero que a reflexão tenha sido muito produtiva para vocês. E como eu disse, depois vocês podem revisitar o diário de bordo e averiguar, né, se as conclusões continuam as mesmas ou se modificaram ao longo da nossa trajetória. Muito bem. Nessa imagem nós vemos 3 setas indicando 3 caminhos diferentes, né? Elas se identificam com um novo perfil de estudante que nós almejamos para a nossa rede.
e, claro, o novo currículo do ensino médio. Essas aprendizagens, elas também devem estar alinhadas ao projeto de vida dos estudantes. Por isso, essas 3 setas, ou seja, ele tem o poder de escolha, trazendo novas possibilidades, autonomia a esse estudante e sempre tendo em vista, claro, o projeto de vida que ele escolher e desenvolver. O aprofundamento que nós tratamos aqui, ele é apenas uma parte dos itinerários formativos, que são correspondentes com o aprofundamento, mas também o Inova Educação e a expansão curricular. Ou seja, tudo isso faz parte do itinerário formativo, além dos aprofundamentos. É importante observar a integração com a formação geral básica. Essa formação geral básica, ela ocorre tanto na primeira série, como na segunda e terceira séries, com cargas horárias diferenciadas para cada uma delas. No próximo slide, eu vou pedir para a produção apresentar a capa do mapa. Eu acho que vocês já conhecem, né? Alguns já devem ter entrado em contato com esse material. Esse é um mapa, é um material de apoio para você, professor, para realizar as aulas do aprofundamento Se Liga na Mídia. Nós trazemos esse material, que é da unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo, e vamos apresentar passo a passo como é a estrutura desse material, para que você se aproprie dele e facilite o seu planejamento didático-pedagógico em 2022. Então vamos lá, retornando a capa, por gentileza, do material. Muito obrigada. Nós fizemos aí uma analogia, né? O mapa com 2 P's e um mapa normal, como vocês conhecem. Por que nós fizemos isso? Porque, de fato, o mapa com 2 P's, que é a sigla de material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, esse material ele servirá mesmo como um guia para você, professor, e para seus estudantes alcançarem os objetivos de aprendizagem do semestre. Muito bem. O que é interessante do mapa é que ele pode ser seguido na íntegra com os percursos de atividades, ou então você, professor, pode adaptar as atividades de acordo com a realidade e o seu contexto escolar. Vale lembrar também que esse mapa, né, como eu disse, oferece sugestões. E você, professor, claramente tem meios e formas, observando sua realidade, de adaptar algumas atividades ou metodologias, enfim, tudo que for aí para facilitar o seu planejamento. Próximo slide, por gentileza. Nós temos, após a capa, a apresentação do mapa em si, ou seja, do documento, em que são oferecidos os objetivos, também evidencia a composição do aprofundamento. Nós temos para a segunda série 2 unidades curriculares e 4 unidades curriculares para a terceira série, somando 6 ao final do ensino médio. E vale lembrar também que nas PEI, de 9 horas, nós teremos um total de 8 unidades curriculares. O Tá na Mídia, Tá no Mundo, ele é composto por 4 componentes, sendo que cada um deles desenvolve 5 atividades. E cada atividade tem, em média, uma duração de 1 mês. Próximo slide, por gentileza. Vamos lá para a apresentação do aprofundamento. Isso. Então, como vocês já viram, né, o formato do mapa, tem alguns pontos que são muito importantes, né, no Se Liga na Mídia. Como um resumo das metodologias, as atividades usadas ao longo do semestre, como laboratório, workshop, oficinas, né, entre outros. Gente, engasguei aqui. Vou voltar. A apresentação do aprofundamento. Depois de vocês verem o formato do mapa, o documento coloca alguns pontos importantes, tá? No hashtag Se Liga na Mídia, como o resumo das metodologias, as atividades,
ao longo do semestre aí que foram vistas, né, feitas, como laboratório, workshop, as atividades diversas, além dos produtos e dos projetos que serão elaborados pelos estudantes. Como vocês podem perceber na reprodução aí da página 7, né, da apresentação. Tem os vídeos, os textos diversos, propagandas, todos esses são um formato de vivência entre o processo de autoria que conecta com as diferentes possibilidades de conhecer, ser e estar no mundo. Isso é muito importante para o aluno, né? Não que ele participe apenas, mas que ele venha vivenciar isso na vida, na prática. Podemos passar o slide, por favor? A apresentação da unidade curricular. O documento apresenta, na primeira unidade curricular de aprofundamento, Tá na Mídia, Tá no Mundo, a qual os estudantes irão cursar ao longo do primeiro semestre da segunda série do ensino médio. Esse texto de apresentação da unidade traz algumas ações onde os estudantes se realizarão. Traz como participar de um núcleo de estudos e criação sobre mídia, publicidade, jornalismo, né? A UC1 prevê atividades que desenvolverão o protagonismo do estudante, por meio de interação e participação em produções de diversos gêneros, reportagens, podcasts, roteiros, notícias, campanhas publicitárias, entre outros, né? Podemos passar. Vamos conhecer mais um pouco sobre a unidade curricular 1. Tá na mídia, tá no mundo. Vamos acompanhar aí um pequeno vídeo. Olá, professores que procuraram essa formação para entender um pouco mais sobre o curso Ensino Médio Aprofundamentos Curriculares. Hoje falaremos em específico sobre a unidade curricular em ação 1, Tá na Mídia, Tá no Mundo. Eu sou a professora Mara e está aqui comigo o professor Mauro Farias. Olá, professora Mara, olá, professores que estão acompanhando esse curso de formação. Olha só, a gente vai falar agora sobre a unidade curricular 1, que faz parte do aprofundamento Se Liga na Mídia, né? Que a gente já explicou sobre esse aprofundamento, né, Pro? Exato. Então, a unidade curricular 1, ela primeiro, antes da gente entrar mais profundamente nela, a gente vai explicar o que é uma unidade curricular. Então, a unidade curricular é o quê? Ela é um bloco de estudos, né, de aulas em que você, com diversos componentes, o estudante vai ter acesso a esse tema, que é um tema comum dos componentes que ele vai trabalhar durante um semestre, tá? Então aí na tela a gente vai pôr aí um desenho de como vai funcionar esse Se Liga na Mídia. Então nós temos a primeira unidade curricular 1, Tá na Mídia, Tá no Mundo. Depois temos a unidade curricular 2, Muito Além das Palavras. Lembrando que os estudantes terão na segunda série do ensino médio. Exatamente. E aí, para frente, unidade curricular 3, Protagonismo na Ponta dos Dedos. Unidade curricular 4, Linguagens, Câmera e Ação. E essas duas já vão compor o primeiro semestre de 2023, né, Pro? Isso. Unidade curricular 5, Comprar ou Não Comprar, Eis a Questão. E unidade curricular 6, Se Liga na Visão, hashtag Se Liga na Visão, que aí essas duas também compõem o último semestre do ano de 2023. Mas hoje a gente vai falar especificamente da unidade curricular 1, né, Promara? Exatamente. Então vamos apresentar para vocês essa unidade curricular 1 que vocês acompanharão comigo aí no slide. Então temos a apresentação da unidade e seus objetivos. O C Tá na Mídia, Tá no Mundo. Vamos lá. Está centralizada no campo jornalístico-midiático e busca promover investigações, reflexões, debates, análises, reproduções de conteúdos e mídias encontradas neste campo. O estudante terá a oportunidade de apropriar-se de processos de produção e circulação de notícias, discursos, fenômenos da cultura digital, espaços de discussões em canais de informação, tipos diferentes de jornalismo,
jornalismo comunitário, a imprensa hegemônica, jornalismo alternativo, além de participar de observatórios e produções publicitárias. Muito bem. Experimentar modalidades esportivas de menor atenção nas mídias tradicionais e processos de produção individuais e colaborativos para criar, com protagonismo e criatividade, projetos que reflitam as experiências que terão ao longo dos percursos mediados pelo professor e que os colocarão frente a desafios do campo da vida pessoal e do mundo do trabalho. Então, um dos principais objetivos aí, né, é entender que o aluno vai criar e o seu papel de protagonista será essencial no trabalho dessa unidade. Muito bem. E aí é interessante, né, para eu falar que a investigação vai ser uma das partes mais, é o eixo estruturante, né? Que a gente vai falar sobre isso. Investigar, o estudante vai ter que procurar informações em todos os meios midiáticos aí para poder aprofundar o seu conhecimento jornalístico. Vamos à próxima tela, que agora a gente vai falar como vai funcionar a questão da distribuição dos componentes, né, Pro? Então temos a unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo, e ela tem uma divisão aí. Então, quando os alunos estiverem nessa unidade curricular, na segunda série, primeiro semestre, o que ele terá, professor Mauro? Vamos lá. Primeiro componente, o componente 1, é o Laboratório de Produção Jornalística, muito interessante esse daí. Segundo, Observatório da Imprensa Internacional. O componente 3 é o Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas e Experimentações. O componente 4, a Criação e Comunicação Publicitária. Então é isso, a unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo, tem 4 componentes e todos serão abordados durante um semestre. Então nós entenderemos daqui para frente como será a divisão aí dentro de cada componente. Componente 1, acompanhem comigo aí no slide, Laboratório de Produção Jornalística. Ele tem a duração de 20 semanas, 30 horas, 2 aulas por semana. Quais professores podem ministrar esse componente? Língua portuguesa ou língua inglesa, língua espanhola ou arte. E o tema que interage aí, né, nesse primeiro componente é de produção e consumo do jornalismo midiático. Muito bem. O segundo componente da unidade é o componente Observatório da Imprensa Internacional. Terá duração de 20 semanas, 30 horas, 2 aulas por semana. Quais professores podem ministrar esse componente? Os professores de língua portuguesa, de língua inglesa ou arte. O tema desse componente é os processos de produção e circulação da informação nas diversas mídias nacionais e internacionais. Temos o componente 3, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. Tem a duração de 20 semanas, 45 horas, sendo 3 aulas por semana. Quais professores podem ministrar esse componente? Apenas o de educação física nesse caso. E o tema a ser trabalhado, conhecimentos sobre o universo esportivo e os fatores que determinam as diferentes coberturas das modalidades pela mídia. E no componente 4, Criação e Comunicação Publicitária, a duração é de 20 semanas, 45 horas, 3 aulas semana. Quais professores podem ministrar esse componente? O professor de arte, língua portuguesa ou língua inglesa. Isso. O tema, compreensão das estratégias publicitárias que o ajude a criar possibilidades de atuação artística e cultural para a reflexão sobre o seu projeto de vida. Então, exato. Tivemos aí um panorama dos professores que poderão abordar os componentes, mas lembrando que todos trabalharão juntos durante todo esse semestre. Eixos estruturantes, competências e habilidades. E aí, o papel do professor, né? O professor terá como base para o seu trabalho os eixos estruturantes, as habilidades e as competências. Com isso, professores, vocês terão autonomia para selecionar as práticas, selecionar materiais, selecionar espaços de aprendizagem e criar suas próprias atividades. Muito importante, né? Porque o professor é que conhece a realidade ali, né, Maria? É isso que a gente vai deixar bem claro, que o material ele está ali como base, como sugestão, mas o professor ele vai conhecer a sua realidade, por isso ele tem a sua autonomia para adaptar todo esse trajeto. Só não pode fugir dos eixos estruturantes, habilidades e competências. Então vamos lá, professor Mauro. Mauro, quais são esses eixos estruturantes? Eixos estruturantes, vamos lá.
Põe na tela para eles. Olha só, componente 1, laboratório de produção jornalística, investigação científica é o eixo estruturante. A proposta de aliação com as habilidades é ler, interpretar e produzir textos do campo jornalístico. No componente 2, que é o Observatório da Imprensa Internacional, os eixos estruturantes são investigação científica, processos criativos e empreendedorismo. A ideia é compreender e analisar processos de criação e circulação de discursos, analisando interesses pessoais e coletivos. Interesses, relação de poder que constituem e reproduzem significação e ideologias. Usar o inglês como uma língua global, analisando os múltiplos usos e funções desta no mundo contemporâneo. Vamos para o componente 3, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. O eixo estruturante e investigação científica. E aí objetivamos selecionar e utilizar movimentos corporais para interagir socialmente, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. Como componente 4, criação e comunicação publicitária, temos o eixo estruturante investigação científica e processos criativos, que nos objetivam participar de produção em diferentes linguagens, inclusive artística e corporal, produzindo sentidos em diversos contextos. E por fim, a gente tem essa parte do componente que todos os componentes eles se integram, né? Exato. Então é sempre ficar de olho lá no material que vai ter esse trecho aí de olho na integração. Exatamente dessa forma, né? Quem procurou, então, se liga na mídia, tem aí esses painéis em azul mesmo, que se chamam de olho na integração. Que aí tem esse exemplo, exato, né? tem os exemplos, e neles é que vocês encontrarão aí indícios de como trabalhar com os outros professores, abordando assim esses componentes. Então, professor Mauro, acho que chegamos no final dessa formação e para vocês, se liga na mídia, não saiam daí não. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Até a próxima. Espero que o vídeo auxilie vocês no planejamento didático deste semestre. Como vocês viram, a palavra-chave é integração. A integração entre os componentes da área de linguagens. E para que se realize, existem diversos recursos, como já foi citado aí, o quadro de olho na integração e tantos outros que nós comentaremos a seguir. Mas antes disso, nós colocamos aí o percurso integrador, por gentileza, na tela. É uma página de apresentação em que vocês vão constatar quais elementos podem facilitar o trabalho da integração entre os componentes. Então, aparecem os eixos estruturantes, as perguntas norteadoras, também os objetos de conhecimento e as competências e habilidades da formação geral básica. Tudo isso para que haja, de fato, essa integração que a gente tanto deseja. Como foi comentado também pela professora Mara no vídeo, todos os componentes vão trabalhar o campo jornalístico midiático, que já é, por si só, um elemento de integração bastante oportuno. Próximo slide, por gentileza. Eu vou trazer para vocês, então, o quadro integrador, que é mais um recurso para evidenciar essa ligação, essa interligação dos componentes, com foco nas ações dos estudantes. Como vocês podem ver, nós temos os 4 componentes lado a lado, e esse quadro vai ser um importante recurso para pensar em possibilidades didáticas entre os pares e que se realize de fato essa integração. Próximo slide, por gentileza. Nós trazemos a apresentação do componente. No caso aí, o componente 1, Laboratório de Produção Jornalística. Essa apresentação do componente, ela vai ter o total de semanas e horas desse componente, além do número de aulas semanais e também os professores que podem ou não lecionar esse componente. Também os objetos de conhecimento, competências e habilidades da formação geral básica e também as habilidades próprias dos eixos estruturantes.
Muito bem. Agora eu vou passar para a Débora, que vai comentar um pouquinho sobre os boxes de informação que nós temos no mapa. Vamos lá, Débora? Vamos. Então, Lê, temos os boxes, eles são distribuídos por todas as atividades, né? Que vem auxiliar muito o professor aí nesse percurso, né? E temos o box Saiba Mais, que vocês podem ver no slide, por favor. Com a reprodução dos materiais que auxiliam na formação dos professores e estudantes, aprofundando as temáticas, metodologias usadas e outros elementos. Temos também mais alguns outros boxes. Pode passar, por favor? De olho na integração. Esse box ele traz dicas de como realizar a integração entre os componentes da UC, direcionando a prática dos professores. Ajuda demais, contribui aí para um bom desenvolvimento das atividades, né? No próximo slide, nós vamos ver a respeito do box de avaliação. As dicas e orientações para momentos e formas de realizar as avaliações são indicadas em pontos estratégicos de cada atividade, né? Então, não você não vai fazer a atividade no momento que você quer. Tem os pontos certos para atingir o objetivo e ter um bom resultado nessas avaliações. Os boxes podem indicar também materiais externos que vêm auxiliar o professor no processo de avaliação. Vamos lá, Lê? Então, retornando, eu gostaria agora de apresentar o próximo slide com foco nas atividades. As atividades, elas estão compostas por 3 momentos diversos: a introdução da atividade, o desenvolvimento e a sistematização. O material mapa, ele já registra a quantidade de semanas que está previsto para cada um desses momentos de introdução, desenvolvimento e sistematização. Vale lembrar também que aparece uma legenda, vocês podem ver aí uma lupa na frente da palavra introdução. Essa lupa é uma legenda para o eixo estruturante que vai ser priorizado naquele momento. Então, nós temos a lupa para o eixo de investigação científica, a lâmpada para o eixo de processos criativos, o avião para o empreendedorismo e o balão de diálogo como mediação e intervenção sociocultural. Então, são esses recursos gráficos que também auxiliarão você a reconhecer qual é o foco daquela atividade que está sendo desenvolvida e como aproveitar todos esses recursos. Diante disso, de tudo que nós comentamos até o momento, não é, Débora? Nós vamos propor uma reflexão para registro no diário de bordo, tudo bem? E depois, como eu disse, é importante revisitar essas respostas e avaliar aí a nossa trajetória ao longo do semestre. Então, vamos para a reflexão. Vou pedir um minutinho e retornamos. Retornamos e espero que o exercício tenha sido bom, de muitas reflexões. Dando continuidade à nossa formação, vamos apresentar agora alguns detalhes sobre o quadro integrador. Na tela, por favor.
Esse quadro, como vocês podem ver, ele está disposto em colunas e linhas, horizontal e verticalmente. Na linha horizontal, que nós chamamos eixo sincrônico, vocês podem ver os componentes da unidade curricular 1 lado a lado e assim comparar o que será desenvolvido e também os seus objetivos. E, claro, observar os pontos de integração. E evitar redundâncias também, que podem acontecer. Então, se o outro professor já vem trabalhando arduamente uma matemática, pode ser que não seja tão interessante retrabalhar no seu componente. Então, tudo isso, o quadro integrador, ele favorece esse olhar crítico para o planejamento do professor. Na tela, novamente, por favor. Obrigada. Já nas colunas, é possível acompanhar cada um dos componentes em detalhe, observando mês a mês o progresso dessas atividades e também dos processos cognitivos envolvidos. E fazer ali, né, como eu disse, esse quadro, o que importa é que realiza essa integração entre os componentes, que é tanto isso que a gente almeja, e que as atividades sejam bem planejadas aí por você, professor. É mais um recurso para auxiliar nesta tarefa. Próximo slide, por favor. Nós colocamos foco aí nos verbos. O que vocês analisam, verificam desses verbos? Eles estão conjugados, sempre observando a ação do ponto de vista do estudante, porque o foco é exatamente na ação. O que significa desenvolvimento de habilidades. Vocês verificam que ele não aparece no infinitivo, mas para deixar pessoal, nós colocamos no conjugados de acordo com os estudantes sempre, porque esse é o foco no estudante e no desenvolvimento de suas habilidades. Podemos passar mais um. Agora eu vou passar para a Débora, que vai comentar um pouquinho sobre as habilidades. Isso. Com certeza, né, Lê? O quadro ele vai facilitar muito o trabalho do professor aí durante todo esse semestre. Mas também vai aparecer a respeito das competências e habilidades, que também favorece, né, esse caminhar aí nesse semestre. Vale ressaltar que essas competências e habilidades já vêm sendo trabalhadas durante toda a formação básica, né? Tanto na primeira série do ensino médio quanto na segunda, pois a FGB está prevista em toda a etapa, né? Vocês devem lembrar que temos habilidades específicas apenas para os componentes de língua portuguesa e matemática. E as habilidades de língua portuguesa são destacadas com detalhamento das atividades no mapa. Isso que favorece também aí quando é detalhada, né? Um fato importante, né, que as atividades e as metodologias, elas são adaptáveis. Pode se adaptar aí a qualquer momento. Já as habilidades e competências, essas não pode ser mudada, né? Tem que seguir exatamente, porque pode acontecer, como você falou, de repente um professor muda, ele tem que ver na outra disciplina, né? Que de repente vão estar trabalhando a mesma coisa e não vai ter progresso para o aluno. Então, tem que estar sempre bem alinhado, né? Com todos os componentes, para não fugir aí do propósito que é, tá? As atividades e metodologias, elas podem ser modificadas e adaptadas, desde que combinadas entre os professores. Vamos seguir. Nas habilidades, como novidade, temos também as competências e habilidades dos eixos estruturantes, que serão desenvolvidas nos componentes. Outro detalhe importante para a integração entre os componentes, que também é uma novidade que vem facilitar aí também. O número de competências e habilidades podem variar de acordo com o componente na unidade curricular, além dos eixos trabalhados. Vamos ao desdobramento?
Vamos lá, Débora. Então, esse é um momento, só para lembrar, esse é um momento que você, professor, de preferência, junto a seus pares, observando o Se Liga na Mídia, o Tá na Mídia, Tá no Mundo, vocês discutem aí, fazem diversas reflexões acerca do planejamento da unidade curricular. Então, a comanda é a seguinte: em equipe, realizar a leitura e discussão dos documentos curriculares, catálogo das ementas detalhadas dos aprofundamentos curriculares e do currículo paulista, etapa do ensino médio. Organizador curricular do itinerário formativo da área de linguagens e suas tecnologias. Então, nós deixamos a referência dos 2 documentos. O primeiro é o catálogo das ementas. Vocês podem depois, no repositório, acessar esse material e abrir o link que vai levá-los ao catálogo das ementas. E também o currículo do ensino médio, em que nós colocamos o link também de acesso para que vocês, professores, façam essa reflexão em conjunto. No próximo slide, nós trazemos as dicas sobre a unidade curricular, como é que vocês podem aprofundar seus estudos da unidade curricular 1 e do Se Liga na Mídia como um todo. Então, o AVEFAP disponibiliza o percurso Aprofundamento Curricular, MAPA, Unidade Curricular 1, que contém as unidades curriculares de todos os aprofundamentos, inclusive o da área de linguagens, no qual vocês podem aprofundar os estudos. Então, nós deixamos a proposta. Que tal acessar esse percurso e estudar os objetivos do Se Liga na Mídia, além de aprofundar o conhecimento em seu componente curricular? Fica a dica. E aqui nós deixamos o link para o site da EFAP, em que vocês poderão realizar essa formação que é muito interessante e certamente irá ajudá-los ao longo do semestre também. Vamos para as referências, Débora? Isso. Temos aí as referências, onde vocês vão poder estar buscando mais aprofundado sobre o tema, sobre o que foi falado hoje, né? Espero que vocês tenham feito todas as anotações necessárias para revisitar sempre que for preciso, né? Como a Lê falou, vai estar no repositório, onde vocês podem estar aí revisitando também, tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, na próxima formação. Obrigada. Muito obrigada a todos. Espero que a nossa formação tenha contribuído bastante. E esse é o início apenas. Nós acompanharemos vocês ao longo do semestre. Já me despeço também. Obrigada, Débora, aqui, que me acompanhou. Obrigada, equipe técnica. E obrigada a você, professor, que topou esse desafio conosco. Então, vamos lá. Tchau, tchau.